E antes que eu esqueça, assim que a nossa aula acabar, lá nas plataformas, então, eu vou colocar um exercício, ele está programado para ser publicado às 9 horas. Então, ele vai estar lá, eu acho que vai estar 31 exercícios. Os exercícios em relação à aula de hoje. Façam hoje ou amanhã, quando vocês puderem. Ok, Rayane, pode abrir, fazer um favor. Professor, boa noite. Essa aula vai estar no canal do YouTube? Sim, eu estou gravando ela. Agora, quando ela vai para o YouTube, eu não sei, porque teria que editar ela. Mas quem quiser ela sem edição, eu posso mandar também o link que, né, não vai estar no YouTube, mas vai estar na minha nuvem. Aí eu passo. Pronto. Tá, ok, obrigada. Alright. Ok, a Mariana colocou aqui no chat, eu ainda não havia visto. Coloca o sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. É verdade, Mariana, que você coloca o verbo no particípio, mas não é qualquer verbo, né? É sempre o verbo to be. Por isso que eu nem falo que isso aqui, na aula passada eu falei que been é verbo to be no particípio, com certeza. Mas se a gente coloca assim, ó, por exemplo, se eu colocasse para os alunos um verbo no particípio, né? A pessoa poderia estar aberta à interpretação que pode ser qualquer verbo no particípio. Não, não pode ser qualquer verbo no particípio. Aqui, no Present Perfect Continuous, o único que pode estar no particípio é o been. Ok? Então, por isso que eu coloquei assim. Mas been é um particípio? Sim, é o particípio do verbo to be. Então, é isso. Ok, então vamos aqui agora para os exercícios. O primeiro aqui, então, esses exercícios são bem simples mesmo. Não vou pegar mais exercícios daquele livro direto, eu vou deixar aquilo como exercícios extras. Porque eu percebi que o vocabulário lá daquele livro, ele está muito avançado. E aqui o teacher tem que nivelar por baixo. Vão ter pessoas que realmente não entendem nada. Então, para a gente ajudar essas pessoas, né, a gente começa, já que é do básico, a gente vai nivelar por baixo. Então, pela pessoa que sabe, né, não sabe nem o básico. Então, eu peguei esses exemplos aqui, digamos, cru, sketch, from the sketch, para a gente ir fazendo as conjugações. De todas as pessoas, né? Lembrando que nós temos os pronomes pessoais. I, que sou eu, you, você, he, que é ele, she, que é ela, e assim por diante. Então, aqui nós temos todos esses pronomes pessoais, e nós vamos aqui, então, conjugando um a um. Bem simples mesmo, para que fique bem claro na mente. Ok, então, primeiro aqui, o sujeito é he, o verbo é play, e aqui o objeto e o complemento é chess since 8 o'clock. Então, ele jogar xadrez desde as 8 horas. Então, não está conjugado, o verbo está no infinitivo. Vamos juntar isso tudo agora. Afirmativa. Nós vimos que a estrutura é um sujeito, então o he. Aí agora nós temos que colocar ou have ou has. Depois, o been, né? O been sempre vai estar ali no present perfect continuous, mais o verbo principal no ing. Então, playing. Assim, então, in playing. E o resto? Chess. Ok. Aqui agora nós temos que definir se é have ou é has. Nós já estudamos lá no presente, no simple present, no present continuous, que a forma do verbo have para he, qual que é? Has. Uhum. Então, o correto aqui é he has. O have não é para he. Ok, agora negativa. Nós vamos colocar só o not agora, depois do has. Então, he has not. Então, esse he has not poderia ser abreviado como hasn't. He hasn't. Ok, deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Teacher, when will be the conversation meeting? Ok, depois eu falo sobre isso, de conversation. He hasn't been playing chess since 8 o'clock.
Ok, negativa. Agora, interrogativa. Então, na interrogativa, acontece uma inversão. Quem que inverte? O verbo auxiliar. Então, nós já vimos que é o has, para ir. Então, has he been playing chess? Ok? Então, opa. Has he been playing chess? Assim. Ok, agora nós vamos para o sujeito I. Então, eu, I. Work, trabalhar. Hard, muito. Eu trabalhar muito. Então, o que eu quero dizer, eu estou trabalhando muito, ou eu tenho trabalhado muito. Ok, então, I é o sujeito, I eu preciso do have ou do has, aí vem been, que é obrigatório, depois o verbo principal no ing, e depois o complemento ou objeto. Então, I have or I has been working hard. Mas aqui agora nós temos que escolher. Ou é have ou é has. Aqui no caso do I vai ser Have. have. Exatamente. Porque para I é have. Ok, aqui nós podemos abreviar, né? E fica I've been working hard. Aqui também, mas eu não havia dito, mas aqui também, he has pode virar his, igual lá no verbo to be. He is, ele é. Aqui, he's been. Aqui só não vai ser o verbo to be, esse yes. Ok, então, I've been working hard. Eu tenho trabalhado muito. Ok, agora a negativa disso é só colocar o not depois do have. Então, I've not. Isso aqui pode fazer? Pode, mas é estranho. Nunca ouvi falando I've not been. Não está errado gramaticalmente falando, mas não se ouve. Então, I haven't é mais comum. I haven't been working hard. Ok, agora na interrogativa, passo have para frente, depois vem o sujeito, depois o been, depois o verbo principal no ing, mais o complemento. Então, have I been working hard? Ok, pronto, fizemos então aqui afirmativo, negativo, interrogativo do I. Agora vem o you. O you afirmativo, né? You read all day long. Então, você ler o dia inteiro. Então, ou você estava lendo o dia inteiro, você está lendo o dia inteiro, vai depender do contexto. Não dá para cravar se é você está ou você estava. Depende. Então, aqui, afirmativo, sujeito, you. Aí vem o verbo auxiliar, né, que aqui no caso, para you, vai ser o have. Aí nós precisamos do been, depois o verbo principal no ing e depois o complemento ou objeto. Ok, então você tem estado ou você está lendo, você estava lendo o dia inteiro. Ok, então essa é a afirmativa. A negativa, muito simples, é só colocar o not depois. Então, you have not been. E na interrogativa, have you, né, a inversão, have you been reading all day long? Então, pronto. Aqui no caso, you have been, nós podemos abreviar também. Então, vai ficar you've been, you've been. Altera a pronúncia. O significado continua o mesmo. You have not, pode ser you haven't. You haven't been reading. Ok, na interrogativa não tem como fazer abreviação em nenhum deles. Ok, agora com esse sujeito aqui. It rained a lot today. Então, estava chovendo muito hoje ou está chovendo muito hoje, depende do contexto. Sujeito, it. It has Isso, muito bem. been raining. Raining, é isso, né? Isso. A lot today. Uhum. Perfect, muito bem. Então, it has been raining a lot today.
Então, está chovendo muito, esteve chovendo muito hoje. Então, veja, sujeito, it, has, verbo auxiliar, que é o have, né, no presente para it. Been, que é o fixo, sempre tem que ter been aqui. Raining, verbo principal no ing. E o resto da frase. Ok, aqui dá para abreviar também e vira It's been raining a lot today. It's been raining. Ok, e a negativa aqui agora, como é que vai ficar? It's abreviado, né? It's not been rain a lot today. Uhum. Ok, muito bem. Isso está corretíssimo, né? Agora, uma questão de prática. Na prática, não se utiliza muito isso. Não, está errado. É uma questão de, né, do mundo real. Eles não usam muito isso, mas não está errado. O que eles usam mais? O hasn't. Então, it hasn't been raining a lot today. Ah, isso mesmo, tinha esquecido. Mas não está errado, do jeito que você falou, tá certíssimo. Que eles não usam. Existem estruturas que, tá bom, elas estão ali, mas ninguém está usando. Então, é isso que acontece. Ok, agora nós temos a interrogativa. Como é que vai ficar? Has it been raining a lot today? Isso. Então, nós temos o verbo auxiliar antes do sujeito. O sujeito está aqui. Aqui o been, que é fixo, e o rain com ing depois. Ok, muito bem. Agora vamos para essa daqui. O sujeito é o we, que significa nós. Aqui temos o learn, que é o verbo aprender. Aqui, new words for the last weeks. Então, nós aprender novas palavras na última semana. Ok, então aqui a afirmativa vai ficar we have been Learning, Aham, né? New words for the last weeks. aham. Ok, então, we have been learning new words for the last week. Eu vou parar um pouco de traduzir, tá? Para vocês não ficarem muito apegados à tradução. São palavras bem simples, eu já coloquei aqui, né? Já falei. We é nós, learn, aprender, new words for the last weeks. Isso que vocês precisam. Agora, quando monta, aí vocês já têm uma ideia do que seja. Não vale a tradução ao pé da letra, senão vai ficar esquisito. Então, we have been learning new words for the last weeks. É a ideia que tem que ficar. No começo é difícil visualizar essa ideia, mas a pessoa que é fluente em inglês, quando ela vê isso aqui, né, quando ela lê essa frase, ela não faz a tradução. Ela faz a interpretação do significado da ideia na mente dela, mas isso vem com o tempo. Ok, então aqui afirmativo, e agora o negativo, como é que fica? We have not, você pode abreviar, né? Uhum. Been learning new words for the last weeks. Isso. Então, é só colocar o not aqui, como você disse, dá para abreviar. Isso, dá para abreviar. We haven't. Aqui em cima também dá para abreviar, né? We have, Isso. with. Ok, muito bem. E agora a interrogativa? Aí inverte. Have we been learning new words for the last weeks? Uhum. Isso. Ok. Muito bem, isso mesmo. Agora nós vamos para... Não, tem mais duas pessoas aqui. Agora, o they, é eles. Eles look for, procurar. Eles procurar. A house all the week. Uma casa a semana inteira. Então, mais ou menos do tipo, eles estavam procurando uma casa, ou eles estão procurando uma casa a semana inteira. Então, aqui na afirmativa, They have. They have been looking for a house all the week. Ok, então, they have been looking for a house all the week. Afirmativa. Negativa. They Uhum.
have Isso. not Have not. been looking for a house all the week. Isso. Então, not vem sempre depois do have. Ok, aqui a gente pode fazer a abreviação. E aqui também. They have pode ficar they've. They've been. Ok, agora a interrogativa. Have Have they they been looking for a house all the week? Aí eu ponto. Interrogação. Isso. Então, have é o verbo auxiliar antes do sujeito, que é they, mais o been, que é o verbo to be no particípio, que é fixo, e o verbo principal no ing. Teacher, mas o verbo não é só isso aqui? Não. O verbo é isso aqui, essas duas palavras. Que isso aqui é um phrasal verb. Quem não sabe ainda o que é phrasal verb, em algum momento vai ter que se preocupar com isso. Porque como se não bastasse o tanto de coisa que tem, ainda tem esse tal de phrasal verb. Por que é difícil? Porque não tem no português, não existe. Eu estava até pensando em algum momento, mas aí, se eu pirar mesmo, aí eu consigo abrir uma turma de phrasal verbs. Mas aí só se o teacher tiver muito doido, né, para fazer isso. Porque Esse assunto é insuportável. Hã? Esse assunto é insuportável. Phrasal verbs, se a pessoa não tiver força de vontade, ela fala, não, eu desisto, o inglês é muito difícil. Mas não, gente, eu até sou um pouco contra ficar estudando muita coisa assim. Estudo básico e o resto vocês pegam lá, ou vocês pegam falando com alguém. Fazer uma aula só de phrasal verb, por isso que eu tô falando, é só se o teacher estiver doido. Porque existem livros para isso, mas se você fazer um curso de inglês com isso, é só se for para pessoa que tem tempo, né? Mas eu não tenho tempo para isso, não. Phrasal verbs é um assunto um pouquinho chato. Ok, eles existem, vocês precisam se preocupar, mas não muito. Se preocupem apenas o básico, entender o que é. Ok, então agora nós vamos aqui para o she. She é ela, study é estudar, a lot this year, complemento, que seria muito este ano. Então, ela está estudando muito este ano. Este ano ainda está acontecendo. Então, vai ficar she has Been been studying studying. a lot these years. Ok, she has been studying a lot this year. Muito bem, então she é o sujeito, o has, ele não estava aqui, mas eu tive que colocar porque nós estamos falando do tempo verbal present perfect continuous. O been, que é fixo, sempre vai estar aqui, e o verbo principal no ing. Então, she has been studying a lot this year. Agora, na negativa. She hasn't. Isso, she has She not, haven't been. or she hasn't been studying a lot this year. E a interrogativa? has she be studying a lot this year. Study. Ok, então, has she been studying a lot this year? Ok, muito bem. Então, has, o verbo auxiliar, vem antes do sujeito. Aí nós temos o sujeito, depois o been, que é fixo, mais o verbo principal no ing e o restante da frase. Pronto, é isso. Nós fizemos a conjugação de todas as pessoas, afirmativo, negativo e interrogativo. Isso aqui, gente, é a base. Toda vez que vocês estiverem fazendo exercício, não conseguir identificar, volte a esse vídeo ou volte a esse documento, né, que depois fica disponibilizado lá nas plataformas também. Mas é isso aqui, pronto, acabou. Agora, qual que vai ficar o problema? O problema vai ser um problema de interpretação, principalmente nos próximos capítulos, que quando que eu uso um ou outro. A estrutura vocês podem memorizar, estrutura não é problema.
apesar de parecer que é complexo, né? Não, o complexo mesmo é decidir, a partir dos próximos capítulos, então, é decidir quando que se utiliza um e quando se utiliza outro. Mas aí a gente vai ter capítulos específicos para isso, que vai colocar lado a lado. Então, aqui vai estar o Present Perfect Continuous e aqui o Present Perfect Simple. Então, aí vai ficar mais claro essa diferença. Porque até agora a gente não está comparando os dois ou os demais, né? Então, fica um pouco confuso mesmo. Nesse tempo que a gente tem restante, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ok, então vamos fazer assim. Como toda aula, né, ou as aulas que a gente tem tempo, eu faço isso. Uma recapitulação de todos os tempos verbais até aqui. Então, desde a aula 1 de gramática até agora. Primeiro o tempo verbal que a gente viu foi o present continuous. Então, vamos colocar essa última frase aqui no present continuous. Então, vamos lá. Afirmativo por enquanto. Então, she is studying. Ela está estudando. Não vou colocar o resto para a gente poupar tempo. Depois, nós vimos o present simple, ou também chamado de simple present. Aí, lá no present simple, simple present, fica she studies. Ela estuda. Aí, depois disso, nós vimos o past simple, o passado. Então, ficou she studied. Ela estudou ou ela estudava. Então, aqui, ela está estudando, ela estuda, ela estudou. Agora, past continuous. Depois a gente viu past continuous. She was studying. She was studying. Ok, past continuous. Depois do past continuous, nós vimos o present perfect simple. As aulas passadas, as duas últimas aulas. Present perfect simple. Então, she has studied. Ok, she has studied. Ela estudou ou ela tem estudado. Aí depois nós vimos agora, né, a matéria de hoje, o present perfect continuous, que é she has been studying. Pronto. É isso. Tudo que a gente viu até agora no afirmativo. Agora vamos passar para o negativo, cada uma delas. Então, she's studying é o afirmativo, ela está estudando. Como é que eu falo ela não está estudando? She isn't. She isn't studying. Isso, muito bem. Agora, nós vamos passar o present simple. She studies, ela estuda. E ela não estuda? She not. E agora? Negativo do simple present. Ele volta à forma. Hã? Ele volta à forma original? Ok, volta à forma original. E o que mais? Doesn't. It doesn't. She doesn't, né? Verbo auxiliar lá do presente. Aula, né? Acho que foi a segunda, terceira aula. She doesn't study. Ela não estuda. Ok, então esse foi o negativo do simple present, do present simple. Agora, do past simple, como é que ele fica no passado? She studied, ela estudou, ela estudava. E como é que eu falo ela não estudou? Ou ela não She didn't study. She didn't study. Muito bem, esse é o negativo do passado simples. Agora, do past continuous, she was studying, ela estava estudando. Como é que vai ficar ela não estava estudando? She wasn't She studying. wasn't studying. Muito bem. Agora, o present perfect simple das duas últimas aulas, nós temos she has studied no afirmativo. Como é que fica o negativo? She hasn't. She hasn't studied.
She hasn't studied. Ok, muito bem. Agora nós temos o afirmativo do assunto de hoje, do tempo verbal de hoje, present perfect continuous, é she has been studying. E o negativo? She hasn't been studying. She hasn't Bem, been studying. studying. Uhum. Ok, muito bem, é isso. Agora, então, vamos para a interrogativa. No present continuous, she's studying, ela está estudando. Como é que eu pergunto? Ela está estudando? Is Studying. she studying? Isso, is she studying? Olha lá, a inversão. Verbo to be veio para frente, inverteu. Igual aqui, inverteu. Ok, então aqui agora, no present simple interrogativo. Does she study? Does Do she study? Does she study? Muito bem. Agora, no past simple, she studied, ela estudou. E a pergunta, ela estudou? did she study? Did Did. she study? Ela estudou? Did she study? Muito bem. Agora, o past continuous, a afirmativa ficou she was studying. E a negativa? A interrogativa, desculpa. Was Was she studying? Was she studying? Studying. Isso. Olha, a gente está revisando tudo mais uma vez. Que bom. Ok, agora aqui no present perfect simple, a afirmativa é she has studied. E a pergunta, como é que vai ficar? has studied. She studied. Has she studied? Uhum. Has she studied? Ok, agora no present perfect continuous, a pergunta fica Has has she? Been studying. been studying. Isso, nós vamos aqui em cima. Pronto, isso é tudo que nós vimos até o momento. Aí cada um aqui vai ter um uso diferente. Então vamos falar mais uma vez sobre os usos? Vamos lá, present continuous. Quando que a gente usa o present continuous? Quando está acontecendo, né? Continuidade de ação naquele momento. Ora, aham. Coisas que se iniciaram e ainda continuam acontecendo, não é isso? Coisas que iniciaram e continuam acontecendo. Também, uhum. Agora, está acontecendo agora. Uhum. Coisas que estão acontecendo. Ok, agora o present simple. Quando que eu uso o present simple? Quais situações? Quais momentos? Paga aqui. Já aconteceu no passado e não continua mais, né? Não, isso aí é passado. Presente. É o que Ok, está ela acontecendo no momento. Hã? É o que está Coisas, acontecendo no momento. não, coisas que acontecem com determinada frequência. Então, coisas que acontecem com determinada frequência. O present simple poderia ser considerado no uso de um right now também? Assim, tipo present continuous? Não, não, não. Não, é o contrário, né? O present continuous é algo temporário. Eu estou estudando. Agora, o present simple é eu estudo, ou seja, é algo mais permanente. Ok? Então, aqui eu uso coisas que acontecem com determinada frequência. O present continuous é o contrário do present simple no sentido de permanência. Aqui eu estou estudando, aqui eu estudo. É diferente. Um é permanente e o outro é temporário. Ok, aqui agora o past simple. Quando que a gente usa o past simple? Passado, né? Aconteceu. Então, coisas que já acabaram. Ela estudou. Coisas que já acabaram. Ok, agora o past continuous. Quando que a gente usa? Coisas que estavam acontecendo. Ok, coisas que estavam acontecendo em algum momento do passado.
meio que acabaram recentemente? She was studying, pode ser, mas não indica que, tá? O que vai me indicar que acabou recentemente é esse aqui, ó. Esse. É o de hoje. É esse aqui, é o de hoje, é. Esse aqui pode ser usado? Pode, mas só que nele não está implícito essa coisa de recente. Não dá para saber quanto tempo faz. Tanto é que se eu falar aqui, ó, she was studying, a pergunta natural da pessoa vai falar when. A pessoa vai perguntar when, quando, quando. É porque eu não sei. Agora, aqui, esse tipo de informação não suscita when, não suscita quando, porque é recente. Então não faz, né, muito sentido eu perguntar quando, se eu já sei que é recente. Então, esse aqui pode ser recente? Pode, mas não necessariamente. Ok, agora o present perfect simple, quando que a gente usa? É a ação do passado que influencia o presente, o agora. Isso, coisas do passado que influenciam o agora. Eu falo que esse present perfect simple é o tempo do fantasma, porque o fantasma já morreu, mas ele continua atormentando a vida das pessoas. Então, é isso, é o tempo do fantasma, o present perfect simple. É uma coisa que já aconteceu, mas ela ainda influencia o agora. Ok, mas não só, tá? É que tem mais usos, né? A gente viu lá que é bem mais complexo, mas a gente poderia dizer, assim, que coisas do passado que influenciam agora. Isso aqui já abrange muita coisa, mas tem outros casos, tem. Agora, o present perfect continuous, que foi o de hoje. Quando que a gente usa? É para coisas que acabaram de acabar, coisas que estavam acontecendo recentemente, coisas que ainda estão acontecendo. Uhum. Aí aqui parece que abrange tudo, né? Esse aqui parece que abrange tudo que a gente já viu até agora. Parece que é mais coisas, né? Sim. Ele aqui, ele é um... obviamente que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas ele pode ser usado, às vezes confundido com qualquer um desses outros aqui, depende do contexto. Ok, pessoal, então acho que é isso. Pode falar. Eu queria só tirar uma dúvida referente ao o present perfect continuous, né? Ali, por exemplo, tem she has been studying. É isso mesmo? Lá embaixo? Peraí, deixa eu voltar lá. A gente... Isso, she has been studying. No caso, poderia ser traduzido, digamos assim, como ela está estudando ou ela tem estudado? Como é que a gente pode discernir? Isso, igual eu havia dito, né? A tradução aqui vai poder ser várias. Vamos enumerar aqui, vamos dar algumas traduções possíveis. Ela tem estudado muito. Aqui, qual que seria esse contexto para trazer essa tradução? O contexto em que a gente usa aí para coisas que se repetem. Ela tem estudado muito, ou seja, ela estudou segunda, terça, quarta e quinta. Entendeu? Então, é o contexto. Posso traduzir assim? Sim, mas se eu estiver falando de coisas que se repetem. Ela estava estudando muito este ano. Pode ser também, mas quando que eu vou usar assim? Quando eu quero falar sobre algo que terminou recentemente. Ela estava estudando muito e parou de estudar recentemente. Ou senão, ela está estudando muito. Então, ela está estudando muito. Quando que eu posso usar isso aqui? Quando eu vejo indícios. Eu assim, nossa, olha para ela, ela está tão cansada, ela está estudando muito. Então, vamos pôr isso aqui para ficar mais claro ainda para vocês. Aqui, então, ó, look at her, olhe para ela. Ó, o contexto, é disso que eu estou falando. Look at her. She's so tired. Olhe para ela, ela está tão cansada. She has been studying a lot this year. Ela está estudando muito este ano. Ok, então agora faz sentido essa tradução. Por que que essa tradução? Por conta desse começo aqui. Se esse começo fosse diferente, né, aí seria diferente, tá? Aqui, por exemplo, ó, every day
is the same thing. She has been studying a lot this year. Aqui já, ó, a tradução dessa daqui vai ser essa daqui. Porque todo dia é a mesma coisa. Ela tem estudado muito este ano. Então, todo dia é a mesma coisa. Ela vai lá, senta naquele lugar, estuda, estuda. Amanhã ela volta, senta naquele lugar, estuda, estuda. Então, essa daqui suscita essa primeira tradução. Essa daqui suscita essa tradução. Ok? Agora, essa tradução aqui, vamos dar outro exemplo. Tudo é contexto. Então, ela estava estudando muito. Ok. When I saw her this morning, she was tired. She has been studying a lot. Ok, então quando eu vi ela de manhã, ela estava cansada. Ela estava estudando muito. Okay? Ela estava estudando muito. Aí não vai poder colocar este ano, né? Porque este ano vai ficar parecendo que o ano já acabou. She has been studying. O ano ainda está acontecendo. Então, aqui eu traduzi, mas sem o ano, né? Se for a year, não pode daí. She has been studying a lot. Pronto, aí dá certo. Mas this year, aí não. Ela estava estudando muito este ano. O ano ainda não acabou, como é que eu falo que ela estava estudando? Ela pode vir a voltar a estudar de novo. Ok, pessoal? Perfeito. Ok, Thank you, teacher. ótimo. Ok.